Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula. Eu sou o professor Dreyton e na aula de hoje eu quero te ensinar razão e proporção. Esses dois conteúdos andam muito interligados, tá? E quando você compreende razão, fica mais fácil compreender o que é proporção. Então vamos lá, vamos começar aqui e olha só. Razão, coloquei ali, é uma relação entre dois valores que pode ser representada por exemplo, a razão entre A e B pode ser assim, ó, A para B. Pode estar escrito por extenso, né? Qual que é a razão de A para B? Ok? Pode ser representada assim, com dois pontinhos separando o A e o B. Pode ser representada assim, na forma de fração, com o A, que apareceu primeiro em cima, e o B, que apareceu depois embaixo, certo? Então, aqui também pode ser representada a divisão de A por B. E é claro que também pode ser, a gente pode ter aí a nossa razão decimal e a razão percentual, mas com letras isso é impossível. Vamos com números que fica muito mais fácil de você compreender. Olha só, qual a razão entre 40 e 30? Vamos escrever a razão na forma fracionária, certo? Dessa forma aqui. Vamos escrever dessa forma, ok? E daí vamos escrever decimal e percentual também, porque não custa nada, né? Então vem comigo e vamos entender isso daqui. Qual a razão entre 40 e 30? 40 por 30. E está feita a sua razão. É claro que a gente pode simplificar isso daqui para ficar ainda melhor, certo? Na maioria dos casos, quando você vai resolver um problema, ele pede para que você dê a forma irredutível da razão, né? A fração irredutível para essa razão. Então, aqui, simplesmente basta a gente simplificar por 10, ou você pode simplificar por 2 e depois por 5, dá na mesma. 40 dividido por 10 dá 4, 30 dividido por 10 dá 3. Professor, não era só cortar o zero? Era, não tem problema nenhum. E aqui nós temos a nossa razão. Qual a razão entre 40 e 30? Pode ser assim, pode ser assim. Tanto faz, é melhor assim ainda que a fração irredutível. Então, a razão entre 40 e 30 é 4 para 3, ok? Ou ainda a gente pode escrever na forma decimal. Como que eu escrevo a forma decimal da razão, professor? Basta você simplesmente pegar o 40 e dividir por 30. Se você achar muito difícil, pode pegar a fração irredutível e fazer o mesmo, que vai dar o mesmo resultado. Então, você vai pegar aqui o 4 e dividir por 3. 4 dividido por 3 dá uma dízima periódica, dá 1,333 e um monte de 3, ok? Então, essa é a nossa razão na forma decimal. 1,333, um monte de 3, certo? Então, aqui está a nossa razão na forma decimal. E percentual, professor? Basta você pegar a forma decimal e multiplicar por 100. Quando eu multiplico isso daqui por 100, o resultado é 133,33%. Ok, professor? Aumentou o número de 3 aqui? Pois é, gente, é porque aqui é infinito, né? Então, aqui a gente tem 133,33 e infinitos 3, né? Ali eu não coloquei o pontinho, mas são infinitos 3 ali naquela porcentagem. Ok, gente? Então, nós temos a razão na forma de fração, fração irredutível, aqui escrito dessa forma com os dois pontinhos, né? 4 está para 3, ou 4 para 3, aqui na forma decimal e na forma percentual. Vamos aplicar em alguns exercícios para a gente tentar compreender? Vamos lá, vamos para o primeiro exemplo. Então, olha só, nosso primeiro exemplo diz assim. Numa empresa trabalham 12 homens e 16 mulheres. Qual a razão decimal? Olha só, então quero saber a razão decimal entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Muito cuidado aqui. Na pergunta é que a gente descobre qual que é a ordem que a gente vai usar aí para montar a nossa razão, ok? Então, olha só como que diz na pergunta. Qual a razão decimal, ok? Entre o número de homens, então, o número de homens primeiro vai em cima, pelo número de mulheres vai embaixo. Então, a gente tem que ler dessa forma, cuidado, tá? Então, na pergunta que a gente diz, professor, mas aqui apareceu o homem primeiro. Sim, mas podia não ter aparecido o homem primeiro, ok? Então, a gente tem que tomar cuidado que é na pergunta que a gente descobre qual que é a ordem para a gente montar a nossa razão. Beleza? Então, é entre o número de homens e o número de mulheres. Quantos homens nós temos? 12. Então, vai o 12 em cima. Quantas mulheres nós temos? 16. Pronto, professor? Simplifica? O que faz? Eu quero a forma decimal da razão. Então, o que eu vou fazer? Dividir 12 por 16. Sempre o de cima dividido pelo de baixo, ok?
Porém, gente, é difícil, né? Pode ser difícil para muitas pessoas dividir 12 por 16. Então, uma dica que eu dou é sempre simplificar a razão antes de fazer a divisão. Se eu dividir aqui, ó, os dois números por 4, eu vou conseguir aí uma forma mais fácil aqui. 12 dividido por 4 dá 3, 16 dividido por 4 dá 4, e agora fica muito mais fácil para eu dividir 3 por 4, não é? Então, aí a nossa resposta deu 0,75. Então, quer dizer que a razão decimal dentre o número de homens e o número de mulheres é de 0,75, ok? Essa foi a minha pergunta. Se eu quisesse, por exemplo, saber quantos homens tem para cada mulher nessa empresa, né? Comparando aí os números, tem 0,75 homens para cada mulher. Claro que esse número não faz muito sentido. A forma anterior aqui faz mais sentido, né? Para cada quatro mulheres tem 3 homens também trabalhando nessa empresa. Não quer dizer que de cada 4 mulheres, 3 são homens. Não é isso, não tem nada a ver, tá? Quer dizer que para cada 4 mulheres que trabalham na empresa, 3 são homens. Ou seja, de cada 7 trabalhadores, 4 são mulheres e 3 são homens. Beleza? Ficou claro? Eu espero que sim. Então aí a gente calculou a razão na forma decimal. Primeiro montamos a fração, tomando cuidado para ver quem que vai em cima e embaixo. Simplificamos e depois dividimos o de cima pelo de baixo. Fácil, fácil, ok? A forma percentual, nesse caso, não faria tanto sentido. Deveríamos comparar com o total de trabalhadores, né? E não o número de homens e o número de mulheres. Então, a forma percentual aqui não vai fazer sentido para esse valor aqui, ok? Então, a gente fez a forma decimal aí e está tudo certo. Vamos ver proporção agora? Vem comigo! Bom, agora que já vimos razão, vamos dar uma olhadinha aqui nas proporções. O que é proporção? Proporção é uma relação entre duas razões, ok? Então, a gente vai ver se as duas razões são proporcionais. E as razões A e B e x e y são proporcionais quando a gente tem essa relação aqui sendo satisfeita. Essa relação indica algumas operações que a gente pode fazer com esses valores. É claro que ali são letras, pode ser um pouquinho complicado, mas aqui a gente já vai trabalhar com números, ok? Então, olha só, eu posso aqui identificar duas relações importantes. Eu posso tanto dividir A por B e X por Y, tá? Se eu fizer isso, eu tenho que obter o mesmo resultado nas duas contas para que essas relações sejam proporcionais, para que essas duas razões sejam proporcionais. Então, se elas são proporcionais, A dividido por B tem que ser igual a x dividido por y, ok? Se isso acontecer, essas razões são proporcionais. Uma outra forma também, que na minha opinião é mais fácil e é mais interessante para a gente calcular na prática, é a gente fazer a multiplicação cruzada. Tem que dar o mesmo resultado também. Quando eu faço A vezes y e B vezes x, tem que dar o mesmo resultado. Então, eu posso colocar aqui que A vezes y é igual a B vezes x. Se essas relações são satisfeitas, ou uma delas só, né? Se uma delas for satisfeita, a outra, claro que também será. Se ela for satisfeita, então, essas razões são proporcionais. E a gente vai testar agora, olha só na prática como é que vai ficar. Verifique se as razões a seguir são proporcionais. Eu tenho 2 e 3 e 24 e 36, ou 2 terços e 24 e 36 avos, né? Ou ainda 2 para 3 e 24 para 36. Vamos descobrir se elas são proporcionais como, professor? Você pode fazer a divisão 2 dividido por 3 e 24 por 36. Você pode também multiplicar cruzado, que é uma outra forma de resolver. É claro que tem outras formas também, né? Vamos ver aqui. 2 vezes 36 dá 72. Vou anotar o resultado aqui do ladinho, ok? Esse resultado a gente não usa, a gente só está conferindo se elas são proporcionais. E 3 vezes 24, se você fizer lá, você vai ver que dá 72 também. Se isso aconteceu, essas duas razões são proporcionais. Então, eu posso escrever aqui, ó, são proporcionais. Agora vamos ver essas outras duas aqui. Será que elas são proporcionais também? Só multiplicar cruzado que você vai descobrir. 4 vezes 20, 80. 5 vezes 12, não dá 80, dá 60.
Então, essas razões são proporcionais? Não, porque não deu o mesmo resultado. Então, a gente pode colocar não são não são proporcionais, né? Não vai caber a palavra proporcionais ali. Ok, gente? Ficou claro como é que a gente vê quando as razões são proporcionais ou não? Se a gente tem uma proporção ou não, então proporção é isso. Quando a gente tem duas razões, comparamos elas e identificamos se elas são ou não proporcionais. Além de proporcionais, as razões podem ser inversas também, mas isso é um assunto um pouquinho mais delicado e é um assunto para uma outra aula, ok? Vamos continuar aqui, vamos ver mais um exemplo sobre proporção. Vamos lá? Então, olha só, mais um exemplo de proporção para nós. Esse exemplo é um pouquinho longo e ele é bem detalhado. Olha só como que a gente vai resolver. Rogério e Marcos são jogadores de basquete. Rogério arremessou 40 bolas e marcou 32 cestas. Sabendo que a razão entre cestas e arremessos, isso daqui é importante, ó, razão entre cestas e arremessos de Marcos é igual a de Rogério, quantas cestas ele marcou, tendo arremessado 50 bolas. Então, aqui a gente tem um probleminha que fala de proporção, né? Porque a razão entre cestas e arremessos de Marcos é igual a de Rogério, então a gente tem um problema de proporção, beleza? Então, olha só como que a gente vai resolver. Primeiro, vamos descobrir qual que é a razão entre acertos e arremessos de Rogério, ok? Então, a gente vai fazer assim, a razão entre cestas e arremessos. Então, cestas e arremessos. Beleza? Então, vamos lá. Quantas cestas o Rogério fez? 32. Então, a gente tem 32 cestas que o Rogério marcou. De quantas vezes ele arremessou? 40. Então, eu tenho 40 arremessos. Aqui, é claro, eu posso usar essa razão aqui mesmo, tá? 32 40avos, porque ela é proporcional à do Marcos. Mas antes de usarmos, uma dica, gente, é que a gente sempre pode simplificar uma razão antes de usá-la, ok? Então, vamos fazer isso? Fica bem mais fácil. Eu posso simplificar aqui por 2, daí por 2, daí por 2 de novo. Ou eu posso lembrar que 32 e 40 estão na tabuada do 8. E eu faço uma vez por 8 só. 32 dividido por 8 dá 4. E 40 dividido por 8 dá 5. Então, em vez de usar 32 40avos, eu vou usar 4 quintos. Beleza? Então, a relação entre cestas e arremessos, né? Cestas e arremessos. É 4 para 5. De cada 5 cestas, ele acerta 4. E o mesmo aconteceu com o Marcos, porque a razão entre cestas e arremessos do Marcos é igual à do Rogério. Então, vamos lá. O que eu quero saber aqui para o Marcos? Vou colocar o sinalzinho de igual ali, que é para identificarmos a proporção, porque é proporcional, né? Está escrito aqui que a razão entre elas é igual. Se é igual, então é proporcional. Então, vamos lá. O que a gente sabe aqui? A gente sabe quantas cestas o Marcos fez? Não, não sabemos. Nós sabemos que ele arremessou 50 bolas. Então, no lugar de cestas, eu vou colocar um X. Lembra que em cima eu estou colocando a quantidade de cestas, né? É a relação entre cestas e arremessos. Eu não sei quantas cestas ele fez. Eu sei que ele arremessou 50 vezes. E aqui ficou bem fácil, né, gente? Se o 5 é 50, o 4 é? Provavelmente você falou a resposta certa, né? Mas, professor, e se eu não conseguir identificar a resposta certa? A gente multiplica cruzado aqui, tá, gente? Faz uma multiplicaçãozinha cruzada simples aqui que você vai conseguir resolver. Vou fazer primeiro 5 vezes x. E daí vou fazer 4 vezes 50. Ok? 5 vezes x dá 5x. 4 vezes 50 dá 200. Beleza? Então, eu vou dividir agora aqui por 5, certo? 5 dividido por 5 dá x. E aqui 200 dividido por 5. Sempre dividindo por quem está junto com a letra, ok? Então, 200 dividido por 5 vai dar 40. Das 50 bolas que ele arremessou, ele acertou 40 cestas. Ok, gente? Então, sempre quando você tiver lá um exercício dessa forma aqui, ó, a gente teve ali, né, uma proporção que foi desenhada dessa forma aqui assim, certo? Sempre quando você tiver esse tipo de exercício assim, determine o valor de x, multiplica cruzado, divide por quem ficou junto com a letra
e é sucesso. Isso daqui também é chamado de regra de 3, né, gente? A gente tem 3 valores e busca saber o quarto valor. Isso daqui, então, é a famosa regra de 3, um conteúdozinho aí da nossa aula anterior. Se você tiver dúvidas sobre esse conteúdo, dá uma olhadinha lá na nossa aula que com certeza você vai entender. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula e, é claro, entendido. Eu espero que você tenha entendido o que é uma razão e também o que é uma proporção, como as duas aí estão ligadas. Feito, se você curtiu, deixe seu like, se inscreva no canal. Se você quiser, comenta aí embaixo também o que você achou da nossa aula. E eu espero você na nossa próxima aula. Um abraço!